Vamos falar hoje sobre o espírito da Inquisição, que é um dos principais problemas que afligem os praticantes de neopaganismo no Brasil e também no mundo. Vamos entender o que é o espírito da Inquisição para depois discutir como podemos combatê-lo. Vamos falar um pouco da Inquisição clássica, a Inquisição oficial. Ela teve início no século XII, atingiu seu ápice no século XV e terminou no século XIX. Mas o espírito da Inquisição prevalece vivo até hoje. A Inquisição foi uma instituição político-religiosa persecutória. Então ela perseguia, aprisionava, julgava, torturava e matava todos aqueles que não concordavam com a religião vigente. Existiu a Inquisição católica, mais conhecida, mas também teve a Inquisição protestante, a Inquisição evangélica. Não há muitos documentos falando sobre a Inquisição, então os historiadores divergem bastante. Mas é seguro dizer que as piores torturas e as piores formas de execução da história foram praticadas na Inquisição. Na história da humanidade aconteceram vários genocídios, e com certeza, se não o pior, um dos piores também foi a Inquisição. Talvez não em número de mortos, até porque o número de mortos pela Inquisição até hoje é um mistério, não se sabe, mas pensando em termos de crueldade, de perversidade nas torturas e nas execuções, sim, podemos afirmar com certeza que a Inquisição foi o pior sistema genocida da história. A Inquisição oficialmente terminou no século XIX, estamos no século XXI, então historicamente é logo ali, tá? Só que o espírito da Inquisição permanece. E o que é esse espírito da Inquisição? É um vício que nasce no coração dos homens, que faz esse homem acreditar, ou essa mulher acreditar, que apenas a religião que ele segue é a religião verdadeira. E todas as outras são erradas e são do mal, e devem ser destruídas. Esse é o que chamamos de espírito da Inquisição. É um espírito de intolerância religiosa levado ao nível máximo. O espírito da Inquisição ele se manifesta hoje de duas formas. A física ou a direta, ou também da forma indireta, a forma passiva, que também é terrível. Quando o espírito da Inquisição se manifesta de forma física, de forma direta, você tem casos de agressão, de violência física, onde muitas pessoas, principalmente praticantes de neopaganismo, perdem a sua vida. Muitos são espancados até a morte simplesmente por professarem a sua fé no neopaganismo. Outros são agredidos. Se você pegar qualquer praticante de neopaganismo da região sul-sudeste do Brasil, que tem 2 anos ou mais de prática, vai ter pelo menos um caso de violência. Essa violência deixa marca física e psicológica e deve ser combatida. O espírito da Inquisição também se manifesta de forma passiva, de forma indireta. Embora não pareça, ela é tão terrível quanto a forma direta. Quando a pessoa manifesta esse sentimento de espírito de Inquisição na forma passiva, ela não vai necessariamente agredir uma pessoa que pratica neopaganismo ou que pratica uma fé diferente da dela. Mas ela não vai aceitar essa pessoa dentro do seu ciclo social. Então ela começa a excluir essa pessoa socialmente e também economicamente por conta de uma visão religiosa. Na prática é assim, é aquela pessoa que fala: eu admito que exista o hinduísmo, por exemplo. Eu reconheço que exista o hinduísmo e eu acho que eles têm o direito de praticar a religião deles. Mas eu não quero que a minha filha se torne hindu. Eu aceito que exista o budismo, eu não tenho nada contra o budismo. Mas eu não quero que meu filho namore uma moça budista. Eu aceito que exista o neopaganismo, mas eu não vou contratar um neopagão para trabalhar na minha empresa. Essa é a forma de aplicação indireta do espírito da Inquisição nos tempos modernos. Essa forma é terrível, causa danos irreversíveis também para a pessoa. Muita gente é levada até a abandonar a prática neopagã por conta desse pensamento, por conta dessas atitudes, e juridicamente falando não tem muito o que se fazer. É algo que deve ser combatido no campo espiritual e também social, comportamental. Temos que reconhecer que esse problema existe e traçar estratégias para que possamos superar essa coisa terrível que é o espírito da Inquisição, seja na versão direta ou na versão indireta. A gente vai falar disso no próximo vídeo, no próximo texto, mas eu quero saber de você. Você já foi vítima de preconceito religioso? Alguém já te agrediu? Alguém já te excluiu por conta da sua visão religiosa? Lembrando que nesse assunto nós não estamos falando daquelas pessoas que simplesmente não concordam com o paganismo. Mesmo aquelas pessoas que falam que o paganismo é do mal ou é demoníaco,
Se isso está só no discurso, tudo bem, é o direito dela de achar isso. O problema é quando ela começa a te excluir por conta dessa visão, ou mesmo querer te agredir por conta dessa visão. Aí isso torna um problema e deve ser combatido. Esse então é o espírito da Inquisição que acabamos de ver. Conta 4 horas sempre.